Agora, nós vamos falar de um caso que nós estamos trazendo aqui para vocês com exclusividade. É um caso que saiu em toda a mídia internacional. Na mídia internacional que conta, isso foi citado. Associações internacionais entraram nesse caso e aqui, ó, bico calado. Por que será que ninguém fala desse caso? A gente fala. A gente vai receber agora a estudante Isadora Borges, que acaba de ter um êxito judicial no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em um processo em que a deputada Érica Hilton queria colocar a Isadora na cadeia por 10 anos. Já compartilha esse link com todo mundo que você acha que precisa ver isso. Esse caso que nós estamos trazendo aqui não é o da Isabela Cepa, que conseguiu asilo político em outro país por perseguição de Érica Hilton. É mais uma mulher perseguida por Érica Hilton. Mais uma. E nós vamos conversar aqui sobre esse caso com a Isadora Borges. Isadora, muito bom ter você aqui. Seja muito bem-vinda ao Papo Antagonista. Olá, boa noite. Obrigada por me receberem. Isadora, primeiramente, estavam pedindo 10 anos de cadeia para você. A pena mínima do homicídio simples é de 8 anos. O que você fez de tão Sim. grave? Você matou alguém, Isadora? Não. Eu fiz duas postagens no Twitter, uma comentando que mulheres trans não são mulheres porque são do sexo masculino, e a outra era um vídeo de outra pessoa que eu publiquei falando, olha essa crítica ao transativismo como é legal. E aí eu postei o vídeo. No vídeo, era uma professora falando que não importava o quanto você mudasse a aparência, o quanto você mudasse o seu pronome e que você fizesse todas essas coisas, o seu DNA não se alterava, você continuava do mesmo sexo. Basicamente era isso. E aí eu tinha um Twitter que era uma bolha de mulheres que eram críticas de gênero, tinha cerca de 4.000 pessoas. E esses dois tweets, por algum motivo, viralizaram. E aí a Erika Hilton fez um BO contra mim, ela virou assistente de acusação e virou uma denúncia ao Ministério Público de São Paulo e foi um processo criminal onde eu poderia pegar de 4 a 10 anos de prisão. Agora, aqui tem 2 pontos que eu considero fundamentais para as pessoas entenderem por que eu falo em perseguição e sustento que não é busca por direitos da deputada Érica Hilton, é perseguição. Primeiro, as postagens são de 2020, o processo é fevereiro de 2025. Sim. Segundo, você alguma vez mencionou a deputada Érica Hilton nessas postagens? Não, em nenhum momento eu mencionei a Erika Hilton. Eu era simplesmente uma pessoa normal, crítica de gênero, sim, mas eu fazia um conteúdo totalmente assim simples. Eu não tinha incitação à violência, eu não prejudicava nenhuma pessoa, não citava nomes, não tinha nada demais assim para chamar a atenção de uma deputada federal. Qual foi o. Em que nível isso viralizou? Atingiu, assim, milhares, milhões de pessoas? Você conseguiu medir Milhares isso? de pessoas. Milhares de pessoas. Milhões não. Milhões não. Milhares de pessoas. Até O porque, meu olha, Twitter hoje não existe porque eu fiquei com medo, que eu acho que essa é, é, é o modus operandi dela, é tipo silenciar mulheres, porque eu fiquei com muito medo. Eu era uma pessoa normal, nunca tinha pisado numa delegacia. E aí, quando isso aconteceu, eu já desativei meu Twitter, eu nunca mais tive contato com o Twitter ou com qualquer tipo de ativismo, assim, mesmo que fosse pequeno, eu não quis mais falar sobre o assunto. Então,
Essa vejo mesmo. vitória ela teve, de certa forma, então. Num certo Sim, sentido, ela conseguiu fazer que você parasse de falar aquilo que você pensa, que você sim, pensa. sim, sim. Eu acho que eu fiquei numa posição muito vulnerável porque eu estava sozinha. Então, ter encontrado até depois uma organização internacional que cuidou do meu caso foi super importante, porque eu vi que eu não estava só. Hoje foi que eu consegui entender o que aconteceu comigo, quanto eu estava vulnerável e sozinha, e hoje eu consigo falar mais sobre o assunto. Mas antes não, antes eu só queria deletar tudo e eu sofri muito nesse processo. Isadora, agora você disse que você sofreu muito. Isso quer dizer que como é que você foi impactada por isso? Você disse que você nunca tinha entrado numa delegacia, né? Você ficou com medo, Sim, você deixou de sair da sua casa. O que mais que aconteceu com a sua sim, vida pessoal? nossa, afetou muito. Eu já tinha uma saúde mental ruim, eu cheguei a ter muito mais depressão, ansiedade, afetou muito. Eu tinha muito medo que as pessoas descobrissem alguma coisa de alguma forma, porque você ser é, ré num processo de transfobia que é equiparado ao racismo é muito sério, né? Então, eu sentia muito medo das pessoas descobrirem e me sentia muito acuada também, assim, eu fui silenciada, né? Então, isso tudo, assim, me rendeu uma depressão muito forte. Eu queria que você contasse pra gente. As pessoas estão vendo você aqui, o Papo Antagonista é um espaço de opinião. A gente aqui vive da opinião e mesmo assim, quando você tem que ir para uma delegacia, para um fórum, é um impacto grande. Eu queria que você contasse Sim, para quem está vendo a gente em casa, o que que era a sua vida e o que que você fazia da sua vida antes disso, porque você não é uma ativista. Você tinha uma não. conta em rede social em que você comentava coisas que ativistas produziam, mas você não é uma ativista. Conta como é que era a sua vida lá em 2020, quando você fez essas postagens. Minha vida era muito normal, eu sou estudante de veterinária, eu só fazia estudar, é, ir para a faculdade, estudava, ia para o estágio, e eu tinha essa conta pequena, como eu falei, era uma bolha, assim, de mulheres que pensavam mais ou menos igual como eu. Então, eu nunca pensei que algo pudesse viralizar. Só que as pessoas hoje eu percebo que estão abrindo os olhos para isso. Elas estão percebendo o quanto a ideologia de gênero está sendo muito prejudicial para as mulheres, né? A gente precisa entender o que é uma classe é, sexual das mulheres para reivindicar direitos. Então, acho que isso é muito importante falar sobre isso em 2020 já era importante demais, né? A gente vem perdendo espaço na política há muito tempo já. Então, eu vejo o motivo de ter viralizado em 2020 e vejo o motivo para viralizar hoje também. Mas eu nunca me vi como ativista, realmente. Eu era uma pessoa normal, comum. E hoje eu também não quero ser ativista, mas vejo que, pela a gravidade do meu caso, eu vejo que eu posso falar algumas coisas sobre isso. Agora, e conta pra gente como é que você ficou sabendo do processo, porque não é uma coisa que ocorreu no calor do momento. Você fez alguns posts e assim, os Uhum, posts dela não são posts com palavras de ordem, não são posts com coisas virais. Eles foram uhum, definidos pelo desembargador como reflexões filosóficas, tá? Porque são postagens longas, reflexivas, que não tem palavra de ordem, não tem, ó, o desembargador federal Rogério Fialho Moreira
disse que nenhuma das publicações dirige ataque, ofensa ou ameaça a pessoas transgênero individualmente consideradas ou ao grupo como tal. Nenhuma delas convoca a prática de violência, hostilidade ou a discriminação contra pessoas em razão de sua identidade de gênero. A postagem consiste em texto de cunho filosófico e científico, voltado ao debate acadêmico sobre a relação entre sexo biológico e gênero, tema que ostenta ampla controvérsia em âmbitos filosófico, científico, jurídico e político, no plano nacional e internacional. É isso o que o desembargador disse sobre as postagens. O que eu queria saber é como você ficou sabendo do processo. Conta pra gente exatamente como é que foi esse dia em que você ficou sabendo que estavam pedindo para você ficar presa, para você ir pra cadeia durante 10 anos, em que a deputada Érica Hilton... Quando que chegou? A deputada Érica Hilton quer que eu fique 10 anos na cadeia. Então, quando eu fiquei sabendo, eu estava no hospital. Eu estava no hospital, me recuperando, inclusive, de uma tentativa de suicídio que eu tive. E aí eu fiquei sabendo que a polícia estava me procurando. Aí eu fiquei mais abalada ainda. E aí eu voltei para casa. Quando eu estava me recuperando, a polícia só conseguiu me achar através do meu celular mesmo, através do WhatsApp. Eles me mandaram mensagem me intimando para eu ir na delegacia. Foi quando eu consegui, depois de um tempo, ir combinar um horário para eu ir na delegacia, depois que eu saí do hospital. Posso? Pode. Você mencionou que teve uma instituição internacional que acabou apoiando você, né, nessa... Sim. Foi na causa jurídica? Você pode também explicar como é que isso aconteceu? Sim. A ADF, que é Alliance Defending Freedom, é uma organização internacional que defende a liberdade de expressão internacionalmente, entrou em contato comigo e disse que poderia fornecer a assessoria jurídica para mim. E aí eles realmente ficaram responsáveis pelos meus advogados aqui no Brasil e me deram todo o apoio juridicamente e também fizeram o suporte da mídia para mim. Porque conta como é que foi no começo. A Alliance Defending Freedom, eu não sei se vocês conhecem, é uma associação que defende a liberdade de expressão de uma maneira global, mas eles só atuam com assistência e com ajuda à litigância em casos absurdos, do mais completo absurdo. Vou dar um outro exemplo. Um caso que eles atuaram na Inglaterra, por exemplo. Uma mulher foi presa porque estava rezando em silêncio ao lado de uma clínica de aborto. Ela não parou ninguém, ela não se dirigiu a ninguém, ela estava parada, rezando em silêncio e foi presa. Então, assim, é esse tipo de caso que ninguém entende. E o dela foi um caso que internacionalmente ninguém entende. A gente tem aqui as manchetes internacionais, né, produção? Para vocês verem como é a diferença do que se pode falar aqui e do que se fala lá. Esse é o post da ADF International. Na semana passada, as acusações de transfobia contra a estudante veterinária Isadora Borges foram corretamente enterradas, findas. Mas o free speech, como é que fala? A liberdade de expressão ainda está sob ameaça no Brasil. Aí eles falam da coisa do STF em 2019. Aqui, olha, o transativista Érica Hilton se elegeu para a presidência, papapá. E denunciou pelo menos 2 feministas, Isabela Cepa e a Isadora Borges, com quem nós estamos conversando agora, por defender nas redes que o sexo é real. Há gestos que são uma declaração de guerra. A mídia internacional é assim. Essa é a Spiked, que é uma revista libertária muito famosa. A tirania trans agora reina no Brasil.
Isadora Borges corre o risco de pegar 4 anos... 10 anos. 4 anos. 10 anos de prisão por dizer que mulheres transgêneros são, obviamente, nascidas homens. No exterior, é o normal se falar isso. Como é que foi esse primeiro momento em que a polícia te chama, você tá saindo do hospital, a polícia te chama no celular, você provavelmente nem lembra direito o que está acontecendo, o que era. Você tinha advogado, você não tinha? Como é que foi esse seu percurso? Eu não tinha advogado ainda, mas o meu irmão é advogado, então ele que conversou comigo, ele que fez todos os trâmites, assim. Ele que foi na delegacia comigo no primeiro momento. Ele que cuidou de tudo nesse primeiro momento, porque até então eu não tinha advogado. Aí, depois de um tempo, minha família contratou um advogado criminalista aqui da Paraíba, e a gente passou um tempo com ele, até a ADF chegar e ter esse contato comigo. Isadora, e você não pensa mesmo em virar uma ativista em defesa da liberdade de expressão ou contra o que você chamou de transativismo? Você não considera essas opções? Por quê? Eu considero assim na medida que eu conseguir, sabe? Se eu conseguir falar assim como eu estou falando com vocês, eu acredito que eu consiga, mas eu ainda sinto muito medo, sabe? Eu acho que devido a meus problemas de saúde e o trauma que eu passei, talvez eu não consiga tanto. Olha, a gente voltou aqui ao vivo na TV BMC também. Estamos conversando aqui com a Isadora Borges, que é mais uma mulher feminista perseguida judicialmente por Erika Hilton. Está contando aqui a história dela pra gente. Como que foi para as pessoas que estavam ao seu redor, principalmente na universidade? Porque eu conheço, por exemplo, pessoas que tiveram carro depredado e casa pichada simplesmente por dizer que não aceitavam ser chamadas de de pessoa que menstrua. Isso é sério, esse caso. É a professora Mara Teles, da Federal de Minas Gerais. Num evento, ela falou, não, eu não sou pessoa que menstrua, até porque nem menstruo mais. Eu sou uma mulher. Foi taxada de transfóbica, acho que são 45 processos administrativos que ela respondeu. Queriam tirar o cargo concursado dela, e ela, uma pessoa experiente, olha, cortou um dobrado. Como é que foi para você no âmbito de estudos, de universidade, de amizade, tudo isso? Foi muito difícil, porque os primeiros colegas que eu fiz, eles me chamavam muito de transfóbica. E aí eu tive que deixar de lado esses amigos. Passei mais de um ano sozinha na faculdade. E depois eu fiz novas amizades, assim, com as meninas que eram evangélicas. Aí eu fiquei amigas delas até hoje. Isadora, como é que você formou o seu ponto de vista sobre esse assunto? Foi na igreja? Foi estudando veterinária e, portanto, biologia? Da onde é que veio a sua perspectiva sobre esse tema? Eu sempre tive um grande incômodo. Eu não sabia dar um nome. Mas foi vendo uma youtuber britânica que ela falava muito muito diretamente assim sobre homens e mulheres. Ela dizia, não, um homem não pode ser uma mulher. Ela falava muito claramente, e aí clicou uma chave na minha cabeça e eu entendi que uma mulher não pode ser um sentimento na cabeça de um homem. E você trouxe ali várias coisas. Existe essa discussão. Ela é ampla, ela é mundial, como disse o próprio desembargador. Agora, esse processo não é sobre a discussão. Esse processo ele tem uma particularidade. A Erika Hilton virou assistente de acusação, que é algo que o Ministério Público Federal tem de responder.
E é algo que o Conselho Nacional do Ministério Público tem de ir em cima. O que é um assistente de acusação? Quando tem um crime contra você ou contra alguém da sua família, você pode ter um assistente você pode virar assistente de acusação. No caso que nós falamos hoje do Roger Abdelmaci, o Sergei Kobrarbeck, meu amigo, advogado criminal, fez assistência de acusação em nome de várias vítimas. Acontece que a Erika Hilton não foi mencionada. Ninguém da família dela foi mencionada. Ela foi assistente de acusação no seu processo, é isso? Sim. Qual que é o contato que você teve com ela? O que apareceu dela? Como é que você lidou com a coisa quando você soube que era uma deputada contra você? Eu lidei muito mal, assim, eu fiquei muito assustada. Eu pensei no poder político dela. Fiquei bem assustada mesmo, assim. Eu achava que eu já estava condenada, eu tive uma paranoia muito grande de achar que eu ia ser presa. Fiquei bem preocupada com tudo isso. Isadora, agora, na semana passada, a Erika Hilton virou presidente da Comissão das Mulheres na Câmara, né? Você acha que o transativismo, então, prejudica os interesses das mulheres? Você pode explicar melhor como é que o transativismo prejudica as mulheres? Eu acredito que sim. Eu acho que o transativismo prejudica as mulheres porque não representa quem as mulheres são, sabe? O transativismo vem de, assim, é mais um braço de masculinismo mesmo. Uma coisa que vem contra as mulheres. E é efetivamente essa experiência que você teve. Essa experiência que você teve. O ativismo. Uhum. Se é que se pode chamar de ativismo alguém que é parlamentar tentar esmagar uma moça por um tweet de 5 anos atrás. Mas agora como é que ficam as coisas? Tem ainda recurso esse processo? Não tem? Estão te apoiando? Não estão? Qual que é a sua situação do momento? Eu acho que ainda cabe recurso, pelo que eu me lembre, mas a ADF ainda está me apoiando. Então, se eu correr, eles vão me apoiar. E aí você segue nessa, né? Isadora Sim. Borges, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a gente. Te agradeço demais a generosidade de estar aqui e dividir a sua história com o público do Papo Antagonista, porque eu sei que não é nada fácil para você. Muito obrigada, uma boa noite. Deixo aqui um abraço ao meu amigo querido, Julio Paul, da Alliance Defending Freedom. Muitíssimo obrigada. Já que a gente está com uma máquina de massacrar mulheres brasileiras ativa no Brasil, muitíssimo obrigada por defender a Isadora, por defender outras mulheres brasileiras que estão sendo massacradas por essa máquina que se diz ativismo, mas que não é nada, que é só autoritarismo. Isadora, obrigada, boa noite para você. Obrigada, boa noite.